Olá, tudo bem? Sou Lívio Silva. Este é o canal Português com Lívio Silva. E é um prazer receber você para prestigiar o meu conteúdo. Então, vem comigo para aprendermos juntos. Hoje vamos falar da estrutura das palavras. Nos primeiros vídeos de gramática do canal, estudamos a fonologia, que é a parte da gramática que se ocupa do estudo dos sistemas sonoros de uma determinada língua. Não podemos confundir com fonética, que estuda a articulação dos sons da fala humana como um todo, independente da língua. Embora trabalhem juntas, o objetivo predominante do estudo no nosso canal foi a fonologia e não a fonética. Os estudiosos desse assunto costumam dividir a gramática em 3 partes: fonologia, morfologia e sintaxe. Embora alguns linguistas incluam a semântica como uma 4ª divisão da gramática. Seguindo uma sequência tradicional desse campo, a morfologia é o nosso próximo objeto de estudo. E vamos iniciar com o tema da estrutura das palavras. A morfologia é a parte da gramática que trata da forma das palavras, ou seja, sua estrutura, sua formação, a sua classificação, além de suas flexões. Também sabemos que existem 10 classes de palavras, mas não é o momento oportuno tratarmos delas. Em um momento futuro, haverá no canal vídeo para cada classe de palavras. Bem, quando estudávamos a fonologia, o fonema era o elemento básico. Agora, na morfologia, o elemento básico é chamado de morfema, que é uma partícula da palavra que contém uma parcela mínima de significação. Então, as palavras elas têm partículas com significação. Morfemas. Esse elemento da palavra que constitui uma parcela mínima de significação, vão se juntando, por meio de vários elementos de valor significativo, vários morfemas que ajudam a ir estruturando a palavra. Portanto, existem morfemas que são a base do significado, existem morfemas que indicam o gênero, se é masculino ou feminino, e existem morfemas que indicam o número, se é singular ou plural. Aqui temos um esquema básico, dos morfemas distribuídos aqui como se tivesse uma palavra, no meio radical, prefixo, sufixo, que são os afixos, a desinência, a vogal temática, o tema, e o sufixo, todos esses após o radical, enquanto que o prefixo fica antes do radical. Se você está gostando do vídeo, deixa aí seu like, compartilhe, inscreva-se para ajudar no crescimento do canal e também ative aí o sininho para ficar por dentro das novidades. Então vamos classificar os morfemas, Primeiro vamos falar sobre o radical, também chamado de morfema lexical. Constitui o elemento que detém a significação básica de uma palavra. No verbo correr, o radical é CORR, pois a partir dele podemos juntar outros elementos para formar palavras derivadas. A exemplo de corrida, correram, corri, entre outras. Temos os afixos, que, como outros elementos, podem se unir ao radical para formarem novas palavras e podem, inclusive, dar sentido oposto ao significado original do radical. Por isso é importante falarmos deles antes dos outros morfemas. São 2 as ocorrências dos afixos. Prefixo, espécie de afixo preposto ao radical, como na palavra desamor, na qual o prefixo des muda o sentido primitivo do radical. Sufixo é pós-posto ao radical, como em amoroso. O radical amor e o sufixo pós-posto oso formaram a palavra amoroso. Atenção! A língua portuguesa é de origem neolatina, por isso muitas palavras são formadas por radicais e prefixos latinos. Contudo, o próprio latim sofreu influência do grego na sua formação, de forma que radicais, prefixos e sufixos gregos também fazem parte da formação de várias palavras aqui no idioma português. No próximo vídeo, antes do
da parte que vai falar sobre a formação das palavras em específico, serão listados alguns radicais e prefixos, também sufixos, gregos e latinos mais comuns em nosso idioma. Desinência, chamada de desinência nominal, localiza-se no final do vocábulo e serve para marcar gênero e número dos nomes, ou para marcar pessoa, número, tempo e modo nos verbos, chamada de desinência verbal. A desinência nominal. Vamos tomar o exemplo da palavra cartas. Radical é C-A-R-T, carta, e a desinência A é a desinência nominal de gênero feminino, mais o S, que é uma desinência nominal de número plural. Anexando-se ao radical essas duas desinências, nós temos plural feminino da palavra carta. Desinência verbal, vamos pegar o exemplo da palavra estavam. Radical est, mais a vogal temática, mais VA, desinência verbal modo temporal, mais M, a desinência verbal número pessoal. Então, anexadas essas desinências ao radical est e intercalando-se com a vogal temática, formamos a palavra estavam, tempo passado do verbo estar. Vogal temática é o morfema localizado após o radical para constituir o tema, fazendo a ligação com as desinências e com os sufixos, tanto em nomes como em verbos. Por exemplo, na palavra mesas, o A é uma vogal temática que se junta à desinência S, indicadora do plural. Mas cuidado, nas palavras terminadas em vogais tônicas não existe vogal temática, pois nesses casos a vogal não está ligando morfemas. Exemplo, café, olá, bobó, pajé, entre outros. Nos verbos, a vogal temática indica a conjugação, como na primeira conjugação o A, no exemplo aí o verbo cantar. Na segunda conjugação, o E, o exemplo aí do verbo vender. E na terceira conjugação, o I, como vogal temática no verbo cair. Tema é o conjunto encontrado em nomes e verbos formado pelo radical da palavra seguido da vogal temática. Exemplo, escrevemos. Escreve o radical, mais é, a vogal temática. Mais mous, desinência verbal, número pessoal. Nesse sentido, escreve é o tema. Vogal e consoante de ligação. Atenção! As letras de ligação não são morfemas, pois são desprovidos de significado. Tais elementos são utilizados entre morfemas com o objetivo de facilitar a pronúncia. É o exemplo da palavra geladeira, que tem o radical gel mais o sufixo deira e os dois são intercalados pela vogal de ligação A. Geladeira. Cafeteira. Café mais eira, o radical. E esses sufixos são intercalados pela consoante de ligação T. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.